Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aulas de Direito Previdenciário, especialmente naquilo que diz respeito às atualizações em Direito Previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos da perícia médica previdenciária e a epilepsia. Hoje nós tentaremos falar um pouco sobre a previdência médica na ótica do transtorno bipolar. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos vocês que assistam e nos acompanham em nossas aulas, que façam sua inscrição em nosso canal, deixe seu like, façam um comentário, nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal, fazendo a sua inscrição. Ficaria muito agradecido se assim o fizesse. Bom, de início nós precisamos entender um pouco sobre o que é um transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma enfermidade psiquiátrica em que no indivíduo a apatia, a euforia e a depressão são alteradas de maneiras súbitas em curtos ou longos períodos e que faz com que o indivíduo apresente duas fases diferentes, ou seja, a fase maníaca e a fase depressiva. Na fase maníaca, se evidencia um estado de humor expansivo e elevado. A pessoa se torna irritável ou eufórico, sendo que o indivíduo ele pode se apresentar mais criativo, inteligente, autoconfiante, alegre, falador e até sociável, que faz com que o aumento progressivo do humor e da aceleração psíquica seja possível que surjam nesse ato alguns ou todos os sintomas que iremos passar a falar para vocês. Ou seja, os sintomas são aqueles: elevada vontade sexual, comportamento desinibido, com escolhas inapropriadas, diminuição da necessidade de dormir, que é energia em excesso, gerando uma hiperatividade sem interrupção, grandiosidade, aumento do amor próprio, fazem que é possível que o indivíduo possa se sentir melhor e mais poderoso do que todas as pessoas ao seu redor. Um elevado interesse em várias atividades dispersas em excesso, contas e ofertas em exagero, reação a estímulos em excesso, interpretações equivocadas de ocorrência, irritação com pequenas coisas, levando a mal comentários do dia a dia, modificações emocionais rápidas e sem previsões, e os pensamentos ficam acelerados, a fala é bastante rápida, com alterações frequentes de assunto, irritação ao extremo, fase que faz com que o indivíduo fica exigente e descontente quando os outros não obedecem à sua vontade e seus desejos. Na fase, esta é uma das fases, certo? Que tem na fase maníaca.
Na fase depressiva, o indivíduo ele possui um estado de humor, um estado de desespero e tristeza, sendo possível perceber os seguintes sintomas. É possível se perceber através desses sintomas. Chora de forma fácil, modificação do sono, modificação do peso e do apetite, perda de interesse pelos familiares e amigos, pelas pessoas, pelo trabalho, pelo pensamento, que se torna muito devagar, esquecimentos, dificuldades em tomar decisões e de concentração, etc. Esta é a forma depressiva. Tá? A forma depressiva. De forma que a psicose maníaca é uma forma extrema de mania. O indivíduo ele possui sintomas psicóticos semelhantes com os presentes na esquizofrenia, podendo ter ilusões grandiosas, aquelas ilusões ao extremo, como pensar que é Deus, pensar que é Jesus, ou pensar que está sendo perseguido pela polícia ou por alguém, né? Portanto, o transtorno bipolar é considerado como uma enfermidade psiquiátrica grave. No entanto, não atinge somente a vida de quem possui a condição, mas também a vida de todos, tais como amigos, colegas de trabalho e até da própria família, né? De forma que, em virtude das fases da enfermidade, se torna mais complicado obter um diagnóstico do transtorno de forma imediata, o que tende a deixar a situação pior ainda, tornando o caso como uma grande repercussão na sociedade, como aquele caso que vimos daquela senhora, esposa de um treinador físico, que foi abusada por um mendigo. Ali é um caso de transtorno bipolar, tá? Portanto, vai repercutir muito no entendimento, nos riscos ocupacionais, nas dificuldades periciais, certo? Além dos casos até do próprio benefício previdenciário. Em geral, o indivíduo que está passando pela fase maníaca da enfermidade, ele tende a agir de forma aparentemente normal. Ou seja, ele demonstra estar alegre, fala bem, está vestido de forma adequada. Contudo, o indivíduo pode estar bem fora da sua própria realidade, de modo que a pessoa com o transtorno e que esteja na fase maníaca, é preciso que se verifique a gravidade da enfermidade e que se evidencie ao juiz, no caso de uma ação judicial, as consequências prejudiciais do indeferimento do benefício. O que se alerta é que o importante é que você elabore uma peça inicial de forma a contextualizar a enfermidade, não citando artigos científicos, mas tratando com detalhes a manifestação da doença, uma vez que é preciso focar argumentos que rebatam os argumentos do INSS contra o pedido administrativo. Devemos também entender que, de acordo com a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, a ABTB, através de estudos, ela detectou que aproximadamente
4% da população adulta mundial é acometada pelo transtorno bipolar. E existe cerca de 6 milhões de indivíduos com esta moléstia aqui no nosso país, no Brasil. Também que é grave e também que a doença ela é grave e que apresenta alto risco de suicídio. Em média, um indivíduo com transtorno bipolar apresenta 30 vezes mais probabilidade de cometer suicídio se compararmos com a população normal. As pesquisas nos mostram que a doença ela cresceu cerca de 82% durante essa pandemia. Apenas há 2 anos atrás, né? Considerando, olha bem, 82%, apenas 2 anos atrás, ela cresceu, essa doença. Considerando que foi um período evidenciado por grande insegurança, estresse, seja em razão do risco de perder o trabalho, perder o emprego, seja por falta de condição financeira. Por isso é que as pesquisas nos mostram que as pessoas, pessoas morreram em virtude de perda de poder de compra e de outras razões. O que podemos observar é que todos esses fatores geraram uma pressão psicológica bem elevada e que foi capaz de ser o gatilho para o despertar de muitas enfermidades psiquiátricas. Ademais, podemos observar que os trabalhadores na área da saúde, policiais, professores, dentre outros, eles foram os que mais sofreram impacto quanto ao seu psicológico. Além disto, essa doença ela é tida como uma das principais, ela é tida como uma das principais causas de incapacidade. De acordo com a OMS, a OMS nos mostra que esta doença do transtorno bipolar é uma das principais causas da incapacidade. Tá? De forma que foi instituído o dia 30 de março como um Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Isto é uma forma e uma maneira de homenagear um certo pintor chamado Van Gogh, que apresentava diagnósticos de transtorno bipolar. Tratemos agora do transtorno bipolar e os benefícios por incapacidade. Como falamos, cerca de 4% da população adulta mundial apresenta transtorno bipolar. E acrescentamos que, de acordo com informações da Autarquia Federal do INSS, foram concedidos aproximadamente 6.585 benefícios no ano de 2020. O que observamos é que existem erros no diagnóstico, haja vista que o transtorno bipolar ele acaba sendo confundido com outras enfermidades, como síndrome de pânico, ansiedade e depressão, o que nesses casos, vários dos benefícios que deveriam ser deferidos em virtude do transtorno bipolar são considerados como resultado de outras moléstias mentais, né? No entanto, não podemos esquecer que a enfermidade em si, dependendo do grau em que ela se apresenta, é possível que dure mais tempo.
até ficar controlada. E que, durante as crises destacadas por um humor flutuante, existem as reações que modificam as ações dos pacientes e geram impacto negativo em suas vidas, o que prejudica a sua autoconfiança, a produtividade no trabalho e o relacionamento, por ser uma doença que decorre de modificações cerebrais funcionais que mudam o modo em que cada indivíduo lida com suas motivações, suas emoções e sistemas de recompensa. Quanto aos fatores de riscos ocupacionais, não há possibilidade de nexo causal direto entre a enfermidade e o labor, tendo em vista que não existem funções ocupacionais causadoras diretas do transtorno bipolar. Na verdade, o que pode suceder são eventos traumáticos e situações que prejudiquem o labor, o trabalho. No âmbito previdenciário, o indivíduo vai ter direito ao auxílio-doença acidentário, aquele benefício lá do B91, além da abertura de comunicação de acidente de trabalho, que é a famosa CAT, né? Em regra, existem dificuldades em instituir uma causalidade ou concausalidade, por ser uma enfermidade com muitas causas, ou seja, é uma doença multifatorial. No caso do segurado portador do transtorno bipolar, a grande dificuldade pericial encontrada, ela consiste na ausência de exames complementares que demonstrem que a doença, a própria doença, uma vez que não há um exame especial para detectar a enfermidade. Ou seja, a falta de exame complementar que costuma tornar difícil, é a falta do exame complementar que costuma tornar difícil o diagnóstico pericial. E que, caso a perícia seja feita quando o cliente está na fase maníaca, ele pode apresentar estar bastante bem, o que tende a confundir até o próprio médico perito, né? Aconselhamos, portanto, que realmente a doença necessita, esse tipo de transtorno, ele vem a necessitar de um advogado especialista no assunto, quando tiverem seus benefícios negados pelo INSS. Haja vista que esses advogados, eles compreendam o que é a enfermidade e ter um vasto conhecimento de como comprovar a condição ao perito, posto que é função do advogado verificar qual tipo de benefício que possui mais vantagem ao seu cliente, trabalhando de forma a identificar se a doença compromete a capacidade de trabalho, se cabe auxílio-doença previsto no B31, nas situações de incapacidades temporárias e enfermidades não relacionadas ao labor, aposentadoria por invalidez previdenciária, aquele lá do B32, nas situações de incapacidade definitiva, aquela condição sequelar, tá? E enfermidades não relacionadas ao labor. Não esquecendo que é válido ter conhecimento de que é possível solicitar a readaptação profissional, a situação em que a pessoa se ausenta do exercício de suas tarefas, do seu trabalho, que estão causando ali a moléstia, e passará a exercer outras funções. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Vamos ficar por aqui. Em nossa próxima atualização, nós estaremos falando sobre a pessoa com autismo. Obrigado a todos e espero ter contribuído. Forte abraço e até lá.